sabatina de Cristiano Zanin na Comissão de Constituição e Justiça do Senado foi marcada e o indicado do presidente Lula para a vaga do ministro Lewandowski agora vai passar justamente por essa sabatina. Ou seja, tem uma conversa com os senadores. Está fazendo campanha, está conversando com os senadores, vai conversar com várias outras entidades da sociedade, mas vamos conversar com Yasmin Costa porque ela tem mais detalhes lá em Brasília, que já nos antecipou o assunto. Yasmin, boa tarde uma vez mais, seja bem-vinda. Oi, Pioto, boa tarde para você também, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Prós e Contras. Definido o dia, efetivamente, que Cristiano Zanin vai ser sabatinado pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça na próxima quarta-feira, dia 21 agora de junho. E essa definição foi anunciada pelo próprio presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, que ainda anunciou também quem será o relator, o vice-presidente aqui do Senado Federal, o senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. E alguns parlamentares, a gente já correu aqui para conversar com alguns parlamentares, e eles disseram o seguinte, que essa escolha de veneziano Vital do Rego para ser o relator dessa sabatina é justamente porque ele é muito próximo de Davi Alcolumbre e possivelmente pode ajudar Davi Alcolumbre em qualquer embate que tiver dentro da comissão, porque, afinal de contas, essa é a expectativa. Na CCJ, por exemplo, a gente tem nomes como o do senador Sérgio Moro, o senador Flávio Bolsonaro, o senador Eduardo Girão, que inclusive já antecipou o voto e disse que não vota a favor da aprovação do nome de Cristiano Zanin para ser membro do Supremo Tribunal Federal. E diante disso, a avaliação de alguns parlamentares é que Davi Alcolumbre escolheu um relator que possa ajudar ele a conter esses ânimos. E esse anúncio todo de que dia vai ser a sabatina, no caso, na semana que vem, no dia 21, foi feito depois que o próprio Cristiano Zanin, o indicado, e o presidente da CCJ, o senador Davi Alcolumbre, tiveram uma reunião com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Eles visitaram Rodrigo Pacheco hoje. Pacheco usou as redes sociais para dizer que Zanin apresentou todo o histórico dele, o currículo. Disse que viu prestígio no currículo de Zanin, palavras de Rodrigo Pacheco. E o Rodrigo Pacheco ainda confirmou o seguinte, Pioto, que a ideia é que assim que a Comissão de Constituição e Justiça terminar essa sabatina, aí ele já pauta imediatamente, talvez até no mesmo dia, a votação no plenário do Senado. No plenário do Senado, o Zanin precisa de 41 votos favoráveis para conseguir efetivamente essa vaga no Supremo Tribunal Federal. O histórico com relação a esses nomes de indicados para o Supremo Tribunal Federal, a retrospectiva é favorável. A gente nunca teve um membro do Supremo sendo rejeitado aqui pelo Senado Federal, mas a expectativa aqui dentro do Senado Federal é efetivamente que seja um embate muito forte, porque os parlamentares que fazem parte da oposição estão com aquele questionamento de que essa indicação de Cristiano Zanin pode ferir o princípio da impessoalidade, já que ele é ex-advogado do presidente Lula, acompanhou o Lula em muitos casos polêmicos e importantes para o presidente da República, e por isso alguns parlamentares avaliam que essa sabatina vai ser um embate duro e que ela vai durar muito tempo. A título de curiosidade, a sabatina mais longa aqui dentro do plenário do Senado foi a de Edson Fachin, que durou cerca de 12 horas. E já tem parlamentar avaliando que essa de Cristiano Zanin deve se comparar à de Edson Fachin, que durou 12 horas, porque será um embate forte na semana que vem. Alguns parlamentares, como eu disse, no caso de Eduardo Girão, que faz parte da CCJ, já antecipou o voto, vai votar contra essa indicação. A senadora Damares Alves, que não faz parte da CCJ, mas é parlamentar, vai precisar votar dentro do plenário, também antecipou esse voto. E, no geral, o que a gente tem de expectativa? É que ele passe, efetivamente, mas que o embate seja duro, porque os parlamentares, principalmente, como eu disse, da oposição, não estão satisfeitos com essa indicação, ferindo, segundo eles, o princípio da impessoalidade. Eu volto com você, Pioto. Yasmin, me ajude só a lembrar, Davi Alcolumbre levou quanto tempo mesmo, acho que em torno de 5 meses, para pautar na CCJ a indicação, na verdade, a sabatina de André Mendonça, foi isso, né? Foi por aí, Pioto. Foi uma articulação muito grande. Tiveram que outros atores entrar nessa articulação, porque ele demorou e muito para pautar aquela indicação de André Mendonça, que foi o indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Demorou muito essa indicação da CCJ na época. Agora foi rápido.
Foi rápido. A gente vai mostrar uma foto agora que a gente já mostrou aí, né? Temos aí. Obrigado, Yasmin. Deixa eu só colocar aqui no telão também esse tweet da Davi Alcolumbre, não do Rodrigo Pacheco, por favor, presidente do Senado. O outro tweet temos aí, em que aparece na foto da Davi Alcolumbre. Olha, tá aqui. Essa é a foto que a gente está mostrando para você aí. Para se ter uma ideia, esse que você vê na sua tela ali à esquerda, né, à direita do indicado do presidente Zanin, é o Davi Alcolumbre, é o tweet dele. A sabatina do indicado pelo presidente da República, o advogado Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal, acontecerá no dia 21 de junho, quarta-feira. O relator da CCJ será o competente senador, vice-presidente da Casa, veneziano Vital do Rego. Está ali, ele está ao lado. Imagina só, pensa comigo só, essa foto demonstra muita coisa, né? Se a gente olhar para essa foto aqui. Porque Davi Alcolumbre levou em torno de 5 meses, mas foi um prazo gigantesco para simplesmente cumprir algo que é função do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é colocar, obviamente, a indicação de um presidente da República, que é prerrogativa do presidente indicar. Essa é a regra, a gente pode concordar ou discordar dela, mas essa é a regra em vigor. A gente não vai reinterpretar a Constituição e as regras por conveniência, como a gente tem reclamado de muita gente que faz isso nesse país nos últimos tempos. Mas vamos lá. O fato é esse, o fato está muito claro. O mesmo senador pautou rapidamente. Qual é a lógica? Para se ter uma ideia, naquele momento, o próprio Supremo Tribunal Federal estava reclamando que estava com muito tempo, com 10 ministros apenas. Luiz Fux era o presidente do Supremo e reclamava, escuta, está na hora de fazer isso daí. E aí o Senado decide se aceita ou não, na sabatina e depois na votação. Agora, Davi Alcolumbre foi muito rápido. Alguma dúvida de que isso está praticamente bem encaminhado dentro do Senado da República? Esse é o ponto. Uma outra questão sobre Cristiano Zanin, perdão, só vou lembrar. Amy Coney Barrett é uma juíza da Suprema Corte Americana. Ela foi a última indicada lá em 2020, antes da eleição, foi a última indicada pelo presidente Trump à Suprema Corte. Lá também é uma indicação do presidente da República que passa pelo Senado, tal como aqui. Ela foi perguntada numa sabatina lá quais seriam as restrições, onde é que ela se declararia impedida. Essa pergunta foi feita para ela. Presidente e ministros de Suprema Corte nos Estados Unidos não dão entrevista, diferentemente dos que aqui no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, que quase emitem opinião sobre tudo, inclusive sobre o que ainda vão julgar, né? Mas vamos lá. E ela disse que estaria impedida e se declararia impedida em processos que, por exemplo, envolvessem uma universidade onde ela já tinha lecionado. Pronto. Do ponto de vista claro, ela disse onde ela vai se declarar impedida. Cristiano Zanin deveria ser perguntado naquele momento se ele se declararia impedido de, por exemplo, cair no colo dele ou em uma votação em que ele participe processos envolvendo o presidente Lula ou membros do Partido dos Trabalhadores. A gente não viu isso, por exemplo, de Toffoli, que também foi indicado pelo presidente Lula, que foi advogado do PT, enfim, os casos foram todos julgados. A questão é, onde é que está a lógica republicana disso tudo? Daí que se questiona o porquê desse modelo do presidente indicar a ministros do Supremo, da razão pela qual isso já parece não fazer muito mais sentido no Brasil, independentemente de quem seja indicado ou de quem seja o presidente da República. No caso de Cristiano Zanin, ele não só foi advogado do presidente, como também é das relações pessoais do presidente, o que quebra a lógica da impessoalidade.